como é bom estar com você. Hoje nós teremos um programa muito especial. É o mês da mulher. Então, quer coisa mais linda do que falar da mulher, da sensibilidade da mulher, do corpo feminino, da nossa feminilidade? Então, fique atento, porque nós vamos falar sobre climatério, menopausa, pós-menopausa, envelhecimento. Será que nós, mulheres, estamos preparadas para esse enfrentamento? É um desafio. É um desafio como sair da infância, entrar na adolescência, a puberdade, depois sair da adolescência, entrar na fase adulta. E assim a gente vai enfrentando. E junto, lógico, com a doutora Nise da Silveira, fica muito mais fácil, porque ela vem, direto trazer o autoconhecimento para a gente. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e nos conte a sua história. E quem sabe no próximo sábado estaremos reconstruindo as suas emoções. E olha, se prepare, porque vem nova temporada de programa aí. Opa, opa, opa! Muita novidade, muita coisa boa. Vamos dar uma repaginada. Olha que coisa gostosa. Nova temporada, muitas novidades. Então é isso. Não esqueça de acessar lá no YouTube a nossa playlist. Tem temas ótimos e compartilhe, comente. Vale a pena, estamos aqui. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, para falar sobre coisas de mulher, que é a médica, ginecologista e obstetra Aparecida Monteiro. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse ambiente tão bom, que é o ambiente feminino. É muito bom, né? Muito bom. Hoje nós vamos contar o relato de Andréia. Andréia tem 48 anos, mora na cidade de Passa Quatro, Minas Gerais, tem 3 filhos homens. E ela começa dizendo assim, que ela acha que está deprimida. A situação dela está bem confusa na cabecinha dela, pelas sensações que ela anda sentindo. Ela diz que antes ela era uma pessoa que tinha a sua menstruação totalmente regulada, certinha. Mas agora anda acontecendo umas coisas estranhas. Ela diz que está completamente atrapalhada, desregulada, que vem várias vezes no mês, ela menstrua, e às vezes tem mês que ela não menstrua, e aí depois ela menstrua demais. E sempre quando vem várias vezes no mês, ela fala que ela menstrua pouquinho. Ela diz que tem tido algumas sensações estranhas. Ela diz que tem sudorese, né? E que em muitos momentos ela sente aquele calorão quando ninguém está sentindo calor. E ela fala, só eu que sinto calor. E depois aquela sensação passa. Ela diz que antes dela menstruar, dias antes, ela já começa também com dor de cabeça. Diz que tem vários sintomas estranhos e que o marido diz assim, eu acho que você está envelhecendo. Ela ficou meio preocupada, porque ela vai da irritação, do nada que ela se irrita, para o bom humor. Os filhos costumam brincar, dizendo que a mamãe ficou bipolar. E o marido fala, eu não sei o que acontece, que do nada você fica irritadíssima.
E o que está acontecendo? E ela diz assim: será que isso tem alguma coisa a ver com menopausa? Será que eu estou envelhecendo? O marido diz que antes ela era muito folgosa e que agora ela não está mais folgosa como antes. Por isso que ele diz que ela deve estar envelhecendo. E ela diz assim, que antes ela tinha relações sexuais normais com o marido, mas que hoje já não é mais a mesma coisa, que ela sente um grande desconforto. Então, ela procura sair e disfarçar, dar um jeitinho de evitar ter relações com ele. Então, ela pergunta: será que eu estou na menopausa? O que está acontecendo comigo? Estou perdendo a minha feminilidade? Será que realmente tem alguma coisa que eu possa fazer para voltar a ser folgosa como antes e ter uma vida normal? E também pergunta: o homem entra na menopausa? Ele sente também algumas sensações? Afinal de contas, quais são os sintomas da menopausa? Como é que funciona isso? Ela está bem em conflito, né? Ela está preocupada, vive no meio de quatro Quatro homens, homens. né? Ah, e ela diz mais uma coisa, ela diz que não tem amigas e que as únicas amigas dela são do centro espírita que ela frequenta. Então, ela se sente muito constrangida em falar sobre esse assunto com as amigas. E aí, doutora, é bem complicado, não é? O caso da Andréia é bem florido, né? É, E até deixei aqui o caso dela por completo para a gente não perder os detalhes, porque é muito rico de detalhes. é. Primeiro, a gente tem que parabenizar a Andréia, porque ela conseguiu trazer para a gente todos os sintomas que ela conseguiu ter uma percepção de tudo que ela está sentindo. E isso é difícil, Iraci. Ah, Então, né, apesar dela estar muito confusa, tá cheia de sintomas, tá cheia de queixas e não entender muito bem o que está acontecendo com ela conseguiu pontuar de uma maneira muito rica tudo que está acontecendo nessa fase de vida dela, que ela está com 48 anos. sim. Então, bem típico o que ela está vivendo. É, porque geralmente a pessoa se sente, procura até o médico, fala, eu estou sentindo isso, ou alguma coisa assim. Mas nem, Não nem tem todos os sintomas, né? Acha que isso. cada coisa é uma coisa. Por exemplo, eu tenho dor de cabeça é uma coisa independente de qualquer outra coisa, qualquer outro sintoma, não faz parte, Associado. não Isso. faz parte de um contexto. Isso. E ela conseguiu pontuar aqui todos os sinais e sintomas compatíveis mesmo com essa fase do climatério. Então, isso foi muito bom. Primeiro, essa Hum. percepção dela, porque muitas vezes a pessoa vai sentindo coisas, não se percebe, não conhece o seu corpo e vai falando: isso é assim mesmo. Estou envelhecendo, minha qualidade de vida tá caindo e eu vou tocando, Vou de né? ladeira abaixo porque não Isso. tem, não tem o que fazer mais, né? Minha relação, né, com as pessoas está piorando e é assim mesmo, É, nada posso fazer, mas ela, em primeiro lugar, ela conseguiu pontuar isso tudo. isso. Então, a Andréia está numa fase normal dessa faixa etária dos 48 anos, que ela está ali no climatério. Ela ainda tem o ciclo menstrual, só que ele começa a ser muito irregular. É, ela está passando por um. Porque quando a pessoa ela é certinha, reguladinha, ela passa a conhecer o corpo dela, se habitua àquela situação Sim, de uma forma tranquila. Mas quando ela passa do regulada para como ela diz, completamente atrapalhada, a pessoa fica meio perdida
e incomodada com a situação, porque não é algo que você domina, né? Sim, Não é de acordo com a sua não está vontade. esperando por aquilo. Exato. Então, é uma das primeiras coisas que acontece nessa fase do climatério, que é a fase que é um momento, né, da passagem da vida reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva. Então, é uma transição dessas fases. Assim como a menina tem, né, da criança para o adolescente, tem ali a menarca, que é a primeira menstruação, a gente Uhum. vai ter ali o marco do climatério, que é a menopausa, que é a última menstruação da mulher. Então, nessa fase de transição, é muito comum que aconteça essa irregularidade menstrual. Junto a isso, são assim miríade de sintomas que a pessoa pode ter. Por quê? Ali o marco principal é uma modificação hormonal, com a baixa, em especial, do estradiol, que é um hormônio, né, que tem tanto homens quanto mulheres têm, mas é muito preponderante no sexo feminino e é muito importante para a mulher Certo. em diversas funções. Então, como a gente tem, né, receptores para receber esse estradiol em diversas partes do nosso corpo, os sintomas são muito variados. Então, a Andréa está experimentando ali Ah, uma série deles. nossa, ela tá. Imagina só, nada mais justo do que sentir tanta irritabilidade, né? Irritabilidade, sim, portanto, parece que é a TPM, né? É, Uma TPM ao cubo, é. Que porque ela nem sai de uma e entra na é outra. isso. Tem uma estabilidade hormonal muito grande, Uhum. né? Esses hormônios estão numa variação e isso predispõe, sim, aos sintomas emocionais. Então, não é incomum, principalmente a pessoa que já tem, né, de uma depressão ou uma ansiedade, que esses quadros eles se agravem no período do climatério, justamente por essa flutuação grande hormonal. O climatério e a menopausa são a mesma Ótima coisa? pergunta, não são. Então, a Certo. menopausa é uma data, é a última menstruação. Ah, tá. O climatério é o período que já Ah, começa antes da menopausa, naquele aham. período pré-menopausa, que pode anteceder aí 3, 5 anos antes da última menstruação, Nossa, dura bastante tempo, né? bastante tempo. Antes, as mulheres já vão percebendo uma modificação da sua saúde. Então, às vezes, um cansaço, às vezes, um sono que começa a alterar, às vezes, umas ondas de calor assim meio que esporádicas, e começa muito com essa irregularidade menstrual que a Andrea está se referindo. Então, às vezes, Certo. são ciclos que começam a ser mais longos, aqueles ciclos que às vezes ela tem mês que ela não menstrua. Uhum. Uma vez ou outra pode acontecer com qualquer mulher em qualquer faixa etária. Sim, Mas nessa fase começa a ser mais prevalente, então ser mais frequente. é mais intenso a irregularidade, Sim, né? sim, é um sinal de alerta. Opa, o que está Opa, acontecendo opa. ali? Não é? E é muito importante que a mulher já se prepare, né? Então, o que a Andrea está vivendo é muito comum. A mulher não querer falar sobre a menopausa. Tem vergonha. Olha só. Tem muitas, né, mulheres que acabam não falando dentro de casa que estão na menopausa. Então, às vezes, o parceiro, a parceria dela, nem sabe que ela já teve a menopausa. Olha só que interessante. Porque a gente tem, né, uma cultura já Um arraigada. preconceito, né? Sim, Tipo assim, é porque ela coloca ali, eu tô envelhecendo, tô ficando velha, meu marido já tá me sim. chamando de velha. Peraí, eu já Frases botava para dormir com típicas. os cachorros. Isso aí. Já coloca lá fora. Boto para fora. Então, são frases bem típicas desse período. Que é uma falta de delicadeza, né? Sim. Que tem que ser acolhedor. O que está acontecendo com essa pessoa? E ela precisa conversar e ser clara. Sim. Porque como isso, né, não faz parte, como ela falou, ah, será que o homem passa? Não, o homem não passa dessa maneira. Não existe isso no sexo masculino. O homem é andropausa, né? Isso, ele pode ter uma redução dos níveis da concentração de testosterona, mas nem se iguala ao que se vive A a mulher, né? mulher, né? Não sofre esse impacto todo, porque ele continua ali a produzir testosterona, né? Hum. A mulher não zera o estrogênio, mas ele rebaixa muito. Então, os sintomas
são realmente intensos, principalmente nesses primeiros anos. Então, o que é importante? Que a pessoa, primeiro, entenda sobre. Certo. Hoje em dia, né, a mídia, enfim, traz muito esse assunto. É um assunto muito frequente, porque aquelas mulheres que viveram, né, que se colocavam muito na década de 80, de 70 e 80, Uhum. né, os nossos expoentes, assim, até mesmo a Xuxa, Angélica, e começaram a passar por essa fase também do climatério. E puderam trazer isso hoje em dia de uma forma mais clara. Isso, no fundo, acaba ajudando. Sim, né? Porque, tipo assim, Tira o por quê? mito. Por que que eu tenho que sentir vergonha? Por que que eu tenho Isso. que Todo mundo vai esconder? passar, né? Todo mundo que ficar vivo vai passar. Não Se tem não, como. né? É, Ou desencarna antes ou vai passar. E que é, bom, porque tá dentro de um previsto. é. Mas isso ainda choca, não é? Porque Uhum. é um envelhecimento? É um envelhecimento do sistema reprodutivo. E o que é o Sim, envelhecimento da mulher? O envelhecimento da mulher vai ser como de qualquer outra pessoa, do homem. O corpo envelhece, exato. não Não, é? não tem outra. Não A gente tem. começa a envelhecer quando nasce, né? Justo. E o ovário da mulher, principalmente. Olha que Por quê? interessante. A gente tem os nossos folículos que serão ovulados, né? Que ovularão, já desde o feto. O feto feminino já tem ali todos os folículos da vida dele inteiro. Uhum. Então, a gente não vai produzindo como os homens, né? Vão produzindo os espermatozoides. A gente já nasce com todos os folículos. Olha, Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, desde criança, desde a adolescência, vai impactar os meus folículos, que serão ovulados, né? Que vão gerar ali um zigoto, um ovo, né? Um uhum. embrião um dia. Então, tudo isso já está ali meio que programado. E Olha, um dia aquilo cessa. Aquela cesta cheia de bolinhas vai cessar. a perfeição de Deus é incrível, Sim, né? na hora certa, naquela hora É. que a mulher já não está mais numa fase para, né, Ter ter filhos e filhos, ficar, não é? é. Tem lá seus casos extras, né? Os Algumas outliers raras lá, mas exceções. tudo bem. Mas a curva do normal não é essa. Sim, porque senão a gente passa a ser mãe, Uhum, idosa, uhum. quando o seu filho está na adolescência, está chegando na fase adulta e você já está idoso. Quer dizer, Sim, é difícil você é, acompanhar tudo, acompanhar a cabeça, a modernidade. dificulta, né? Com Então, é uma certeza. tendência da mulher atual de engravidar cada vez mais tarde por uma série de motivos, Uhum, é verdade. mas então chega uma hora que Mas eu a acho que função reprodutiva acaba. a longevidade, ela está se estendendo, né. Muito, Então, quer dizer, se muito. começa a ter filhos mais tarde, a gente sabe que, a pessoa está estendendo a sua idade devido a tanta tecnologia, a evolução da ciência, tanta coisa, lá pelos seus 100 anos, 120 anos, eu acho que isso não está longe não. Também acho, porque a expectativa hoje de vida da mulher gira em torno próximo de 80 anos. Então, cada vez mais a gente vai aumentando. Uhum. Agora, o que é importante mais, André, do que todos esses sintomas que a Andréia está sentindo, é como gerenciar isso. Acho que ela está precisando de uma orientação em Uhum. relação ao gerenciamento desses sintomas. Então, esses Certo. sintomas está dentro do previsto para a fase Uhum. do climatério. Não tem doença ali acontecendo. É tudo muito natural Isso, do ser mulher, do ser né. mulher que está na sua final de fase reprodutiva, não é? E é geralmente nessa fase de idade ou lá pelos 50 e poucos anos, 55, 60 anos que a pessoa chega à menopausa que, como você disse, é o final, É né? o final, é a última menstruação. Então, está previsto assim, entre 45 e 55 anos. Nossa, novo, né? É, Cedo, né? é.
Entre 45 a 55, a menopausa pode acontecer. Pode acontecer antes, né? E pode acontecer depois. Mas a média é essa. A média brasileira é por volta de 51, 52 anos, né? Podendo acontecer um pouco antes ou um pouco depois. É porque ela começa, como você disse, né, num climatério e Isso, vai, quer né? dizer, até concluir. Até concluir. E aí depois tem a pós-menopausa, né? Então esse sintoma da irritabilidade, né? Às vezes tem muito o sintoma de confusão mental, o pensamento Olha fica um só. pouco desconexo, a fala comprometida, a memória comprometida, tanto é que a gente fala, né, que tem aquele brain fog, tem um apagão mental. Isso é comum, Dentro desse climatério dentro desse acontece isso? climatério. Então é Jesus! importante conhecer para Pois você, é. né, ter o domínio daqueles sintomas, entender o que fazer, o que é meu e o que está dentro dessa faixa do previsto. Como a menina que tem, né, a mulher que tem a síndrome pré-menstrual, a TPM. Muitas mulheres já sabem, tô começando a ficar mais nervosa, tô começando a ficar mais chorosa, já sei, minha Uhum. menstruação vai chegar. Então, o É. conhecimento, domínio dessas suas fases é super importante. E assim também no climatério, por isso que é tão importante a gente perder, né, essa cultura que a gente tem do Ocidente do envelhecimento, de que a mulher não pode envelhecer, de que a Pois mulher tem é. que estar sempre, né, Jovem, jovem, nossa. estrogênica ao excesso. Então, É. assim, a gente tem que rever tudo isso que a gente toma como normal. A pressão é muito grande. Com Não dá certeza. pra gente entrar nessa onda, porque senão a onda vai levar. Porque isso é algo que pertence ao corpo humano, mas não o espírito, porque o espírito ele não dá. Então eu acho Sim. que é aí que entra Nem a esse. mente, né? É aí que entra, eu acho, o conflito. Tipo assim, o meu corpo está Sofrendo sofrendo porque o está tempo. envelhecendo, está passando o tempo, mas a minha cabeça não está batendo com isso. Minha cabeça ainda está lá dos meus 20 e poucos anos, 30 anos. Isso, Então você fica. É alguma coisa que acho que isso. deixa meio. E o tempo todo bombardeado, né? Pelos Uhum, corpos, né? Que não são tão verdadeiros quanto a gente pensa que é quando olha, né? Pela aquela felicidade da juventude, né? E que a gente vai vendo, e é necessário que se veja cada vez mais que não é bem assim. principalmente agora que inventaram a harmonização, que deixa a pessoa tão desarmonizada, Transformada. deixa ela Isso. desfocada, acho que entre espírito e matéria ali, tipo assim, de vez em Deu um quando borrão, né? Fez um borrão. o espírito sai em desdobramento, quando ele volta ele fala assim, entrei no corpo errado. Isso. Não vou nem voltar ali. Deus me livre. Porque tem umas Exato. coisas, Então, nossa, né, senão a gente se perde nisso tudo. E é bombardeado, né? A mídia é muito feroz nisso e a é. gente consome isso O tempo inteiro, o né? tempo A inteiro. obrigação de ter que estar ali Isso. elegante, sarada, malhada, Esse pele pertencimento, né? esticada e E não é real. Então, né, você, Andréia, ter a percepção disso que você já tem das coisas que você está sentindo é importante. Agora, entender que isso tudo faz parte de uma naturalidade do organismo seu e começar a gerir, a gerenciar isso melhor com as pessoas com quem você convive. As pessoas exato. precisam entender e respeitar. Talvez seja a hora de você ter uma conversa, né, franca com o seu parceiro, para ele entender, que às vezes ele Uhum. também não entende, não sabe o que está acontecendo, acha que você não está É, mais interessada nele. Muitos homens começam a achar que a mulher não está mais interessada, e aí começam as brigas, ou começa a insegurança da mulher. Então é importante também ela que diz ali ele que tem medo até de perder de ele, porque ela não perder está mais folgosa. Como resolver isso. isso? Eu acho que tem uma alteração, não só nesses sintomas que ela Questões. falou, Aham. nessas questões, mas eu acho que a textura da pele, Uhum. a vagina, eu acho que é um todo, Todo. né? Todo, como ela falou. A irregularidade menstrual,
os fogachos, que são os calores, não é? Isso começa a atrapalhar a noite de sono, que a mulher muitas vezes desperta por conta disso. Então, a questão do sono, a privação do sono, um sono de baixa qualidade, começa a interferir no humor também, não só o estrogênio que está baixo, né? Uhum. A testosterona baixa, a progesterona baixa, todos os outros hormônios, né? Também Aham. são comprometidos, ficam comprometidos. Sim. Então, a noite do sono que não foi bem dormida. Acorda mais, levanta mais, porque a frequência urinária começa a aumentar mais por conta do ressecamento vaginal, que começa a impactar. Essa relação que era prazerosa, ela diminui a libido dela e começa a ter incômodo também na relação sexual. Ela fala que está Começa a tendo ter dor. desconforto ali. A questão do humor que está alterada, né? Uhum. Não consegue perder peso mais com tanta facilidade. Né? Isso tanto é também a questão hormonal, mas também muito mais a questão da idade. A idade também vai comprometendo isso. E a fase do climatério, você tem uma propensão maior a ter acúmulo de gordura na região do abdômen. É. Então, o corpo que tinha um padrão feminino Chapado, maravilhoso. passa Já. para um padrão masculino. Vai ficando. Vai ficando masculino. Então, assim, uma série de mudanças é uma avalanche. Que quanto mais a gente conversa sobre, quanto mais você entende, menos nega, fica mais fácil gerir. Então, o que hoje a gente aconselha? Que a mulher, na sua fase dos 40, 42, comece, se não está com um estilo de vida adequado, alimentação equilibrada, né? Sedentária, que isso tudo comece a modificar. A André fala ali, né, de que as amigas são da casa espírita, enfim. Então, ter uma conexão social maior ajuda muito. Sim, As né? conexões sociais são muito importantes. Porque você É não uma rede está de apoio. toda hora no seu momento de relaxamento, descontração. O seu momento social não está dentro da casa Sim, espírita. sim. Né? Então tem Pode que fazer ter. parte também, mas Sim. ela precisa, né, de diversificar esses contatos sociais. Mesmo que essas mesmas amigas se tornem amigas fora da casa espírita. Isso. Ótimo. As amigas vão passar por isso também. Ou Com já estão certeza. passando, ou já passaram. Exatamente. Então, é importante que se comente sobre isso, porque uma pessoa vai ajudando a outra, né? Perfeitamente. Objetivos de vida. Sim. Porque, às vezes, nessa faixa etária também, né? O que acontece? A mulher se sente não mais capaz de procriar. Sim. Ela fala, esse poder eu não tenho mais. Isso gera uma tristeza muito grande em muitas mulheres. Né? Outras, os filhos nessa fase, muitas vezes estão saindo de casa. Já vai. E pode aí fica rolar meio até a síndrome do ninho vazio. ninho vazio. Outras, nesse momento, também não é incomum, né? As questões do casamento, que já estão um tempo. E aí não só a questão da libido do climatério, mas é comprovado, né, que quanto mais tempo juntos, menor o interesse. Então, você tem que, o tempo todo, tá estimulando esse relacionamento. Com certeza, com Né? certeza. Trazendo uma inovação, facilitando esse contato, essa comunicação, do tato, do carinho, que muitas vezes extrapola, quer dizer, sempre extrapola o sexual. Exatamente, Né? É A muito aproximação, mais que isso. o carinho, né? A cumplicidade, como é que tá essa conversa? Porque senão o sexual fica muito... O sexual vira uma coisa mecânica. Que nem não vai agregar tanto assim. Que nem o animal. Ele vai lá, tem a relação dele, pronto, acabou. E pronto. Né? E a mulher precisa desse conforto. Isso. Mas muitas vezes ela está nesse momento que ela acaba se afastando também. Né? Exato. Então, uma série de questões que precisam ser revistas. E procurar a ajuda médica. Né? Com certeza. A terapia hormonal, quando quando a pessoa não tem a contraindicação, é extremamente benéfica.
fazer durante o climatério. Sim, às vezes ela já está com sintomas, Sim, né? Então, o sintoma principal aí para uma terapia seria o calor, o que é fogacho, muito muito desagradável isso, desagradável. né? Então, essas ondas de calor, elas devem ser, quando possíveis, tratadas. E o melhor tratamento seria a terapia hormonal, se essa pessoa não tem contraindicação para terapêutica hormonal. Tem algumas contraindicações específicas, algumas situações assim? Tem, né? A pessoa que já teve o câncer de mama ou que tem lesões que possam vir a ser um câncer de mama, Uhum. né? Um sangramento vaginal de causa desconhecida, tá? Certo. A doença coronariana, doença cardiovascular, Hum, então às vezes tem que avaliar. Não a hipertensão, às vezes uma hipertensão é, controlada não é contraindicação, diabetes controlada não é contraindicação. Mas o mais importante aí é que justamente a pessoa tenha essa noção que a Andrea teve e procure ajuda médica, porque na terapia hormonal a gente tem uma coisa muito importante, que se chama janela de oportunidade. Então, o que é hum, isso? A pessoa precisa fazer essa terapia hormonal a partir da menopausa até 10 anos que ela tenha tido a menopausa. Então, passado esses 10 anos e após os 60 anos, a terapia hormonal o benefício começa a ser perdido e a gente começa a ter talvez mais prejuízos olha que do ponto de interessante. vista cardiovascular. Então, Certo. as mulheres, quando elas estão na sua vida reprodutiva, Uhum. menstruando, ciclando, elas acabam infartando menos do que os homens. Olha que interessante, Por né? quê? O estrogênio é protetor. Ah, Quando ela passa para a fase do climatério e teve a sua menopausa, que o estrogênio baixou, a gente começa a perder essa proteção do estrogênio, né, nos nossos vasos, certo. com maior propensão do enrijecimento, né, criação de placas. Então, nesses 10 anos iniciais, ou até os 60 anos, o hormônio ele pode ajudar muito e até, né, manter essa saúde cardiovascular. Mas depois disso, esses vasos já estão comprometidos, né? Nós Hum. já temos algumas placas que podem ter sido formadas e o estrogênio ali não vai pegar bem. Aí é Não. completamente Aí, desaconselhável. exatamente. Então é importante que se pegue aquele gancho ali e que não se perca tempo. Perfeitamente. Muitas vezes a pessoa, não, vou fazer agora, eu não vou fazer porque tem medo do câncer de mama, né? Tem medo de uma série de coisas. Porque tem aquele mito que fala assim: "Ah, mas se eu tomar hormônio eu posso ter câncer de É mama". verdade. Tem muito essa preocupação, né, Iracia? Existe um risco, né, associado à terapia hormonal. Esse risco é bem baixo, tá? Uhum. E o câncer de mama, o risco da terapia hormonal está abaixo da obesidade e do sedentarismo Ou e da seja, do uso de bebida alcoólica. é muito mais grave. Então, assim, né? E o risco ele começa a aumentar um pouco mais, e assim mesmo ainda assim é pequeno, a partir do 5º ano de terapia hormonal. Hum. Hoje, as nossas formulações, que são gel, né, o adesivo, enfim, eles têm menos impacto no organismo. Ah, que Não são como aqueles interessante. que a gente usava, né, É, anos e anos atrás. Então, isso isso. também veio evoluindo, ponto de vista de causar menos efeito adverso. Certo, certo. E aí, no caso, né, ela fala assim: que ela queria voltar a ser folgosa, não sei o quê. Eh, o que ela pode fazer? Porque o hormônio, né, esse equilíbrio hormonal deixa ela estável, deixa ela bem. Mas, ao passo que ela pare e não tome também, não faça a reposição hormonal, o que que ela vai fazer? O que ela pode fazer, né? Uhum. Estilo de vida. Melhorar estilo de Ah, vida. Então, se é sedentária, deixar de ser sedentária,
avaliar a alimentação, como é que tá essa alimentação, né? E rever todo esse emocional. Então, um apoio, né, terapêutico, psicológico é extremamente importante. A gente está vendo que ela está aflita, Sim, ela está abalada, tá realmente. abalada, e ela precisa rever isso tudo, Uhum. né? E deixar essa parte para daqui a pouco, porque senão ela vai se atropelando. Porque Ela senão ela precisa vai querer pensar pegar nela o lá da primeiro. frente, trazer para cá, não vai. Exatamente. Então ela precisa pensar nela, reavaliar o vínculo com o parceiro, como Uhum, que esse vínculo tá, uhum. né? Como que nós lidamos um com o outro, né? E Sim, conversar abertamente com o parceiro dela sobre o relacionamento deles, isso é importantíssimo. Nossa, o não diálogo é é? tudo, né? E a autoestima, porque quando a autoestima não tá boa, ela não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas de forma geral. Porque ela está se colocando numa posição. Até aqui eu fui muito bem, estava ótima, sou uma pessoa normal igual a todo mundo. Agora eu atravessei essa linha, agora eu tô velha, tô isso, tô aquilo, tô excluída. E Exatamente. não é assim, né? E não. Não, de jeito nenhum. Então ela precisa rever toda essa situação, né? Uhum, Eu acho que um apoio terapêutico vai ajudar muito. perfeito. Ver o que está faltando, né? O que ela está Uhum. buscando para ela e olhar para frente, para uma vida que ainda é muito longa. Quer dizer, ela está com 48. Nossa, é Se muito a nova. expectativa de vida hoje, né, média da mulher brasileira é de 79, quase 80 anos, 48, ela Tá está extremamente jovem. Então tem uma vida exatamente, muito longa pela frente. Então, como perfeitamente. que ela vai gerir essa vida daqui para frente? Isso é muito Então, importante. precisa ser realmente revisto. Aí sim, porque a vida sexual, né, o desejo sexual, etc., muita gente quer o hormônio e Uhum. acha que aquilo vai resolver todos os problemas da vida, né? E não é Não assim, é. A né? gente cansa, né, de receber pacientes pedindo, pelo amor de Deus, uma receita de testosterona para poder resolver, às vezes, um casamento onde as pessoas não se olham mais, uma relação, né, onde não tem contato, onde não tem respeito, onde aquele desejo, né, É. ou coisas simples, né, o carinho, Uhum. o beijo, o abraço não existe mais. Pois é, e isso tudo faz E a gente parte, precisa né? rever isso tudo. Com Só que dá certeza. trabalho. Dá, né? Não, e não é fugindo da relação Uhum. que ela vai conseguir resolver esses problemas, porque ela foge hoje, ok, passou. E amanhã? E depois? E não é o momento da relação sexual, mas é o momento do diálogo. Olha só, estamos nós, né? Já que somos aqui, E diz o isso, que somos, é né? isso aí. Estamos nós amadurecendo já, então estamos perdendo aquele Uhum. brilho todo, mas qual é o brilho Outras que formas. faz com que a gente Sim. continue se namorando, se tocando, se acariciando? Então, é um todo, né? E aí ela vai ganhar esse respeito de volta, porque, obviamente, quando ele entender o que está acontecendo, ele não vai mais falar: "Ah, você está ficando velha", E é uma conversa, né, porque bem ele não po franca, né, é, porque, né, porque é ele não para os pode 2 s lados, né. porque quando ele fala: "Você está ficando velha", tem 3 dedinhos apontando para Sim, ele falando: "E você também", sim, né. E né. talvez, muitas vezes, né, é ela também, é a gente que está enxergando desse modo. Às vezes É, são palavras, mas como ela está se sentindo assim, então eu ela entendo que que o outro está e falando às que vezes eu o estou outro nem assim, está nem notando está tudo isso, notando. né, é Isso. ela que está externando, né. Então É bem complicadinho aí, né. e é muito comum. Isso que você está vivendo, Andréia, a gente vê com frequência, né? Esses conflitos todos, É, eles são natural. bem frequentes. A gente trabalha com isso assim, diariamente.
Então, eu acho que o caminho é esse realmente, você colocar, todos esses sintomas que você colocou, trouxe pra gente, levar para o seu médico, para o seu ginecologista, para o seu endocrinologista, se for o caso, Uhum. avaliar em termos de medicação que pode ser feita, né, a possibilidade de Isso. uma terapia e rever realmente as suas relações, né, e o seu estilo de vida. Perfeito, perfeito. Passa muito depressa, né, doutora Hum. Aparecida? Muito. Pisca, o tempo pisca, já foi. Então eu te convido a, em uma palavra, uma emoção para a Andréia trabalhar. Autoestima. Autoestima, bravo! É isso aí. Muito Obrigada, bom, meu anjo. Obrigada muito pela sua bom. Prazer, presença. Garcia. Que bom, que bom. Andréia, após toda essa conversa que nós tivemos com a doutora Aparecida Monteiro, que trouxe tantos esclarecimentos e tão importantes, pontuais, para que a gente dê uma repaginada na nossa vida, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: os distúrbios psicoemocionais, como também os distúrbios orgânicos, pleiteiam expressão singular e tratamento especializado com profissionais, considerando os recursos convenientes, terapêuticos e medicamentosos, quando necessários, observando-se as manifestações cabíveis. O momento do despertar do indivíduo é um encontro consigo mesmo para iniciar a superação de degrau por degrau dos sentimentos ora descompensados. Então, ela vem dizendo que é mais uma fase da vida da gente. Em muitos momentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, devido às tribulações da vida, devido o próprio cotidiano tão intenso, tão agitado, a gente se sente descompensado. E a gente precisa, de alguma forma, recarregar as nossas baterias, as nossas energias, para a gente poder seguir em frente com consciência, com determinação. Não é difícil, mas é trabalhoso, requer cuidado e carinho para consigo mesmo. Nós precisamos ter essa delicadeza, esse acolhimento conosco quando a gente passa da transição de uma idade para outra, de um período da vida para outro, porque a vida ela é feita de ciclos. E quando um ciclo se fecha, inicia um ciclo totalmente novo, para a gente ir em frente. Então, a gente começa, a partir dessa mudança de ciclo, reconstruir novamente a nossa história. Então, nós vamos construindo no dia a dia. Então, é importante a gente olhar para a gente com delicadeza e com respeito e nos acolher a criança que temos aqui. Olha só, por que você está assim, se sentindo para baixo? Você está sentindo isso, isso, isso? Então vamos sentar com o nosso parceiro, com o nosso companheiro e vamos ver como juntos vamos superar essa nova fase que os dois estamos entrando, iniciando. E aí sim, a vida, ao invés de envelhecimento, de se tornar idoso, nós nos tornamos mais maduros, mais experientes, com a capacidade de conseguir separar aquilo que a gente gosta
e aquilo que a gente não gosta. O que nos faz bem e separar, afastar. Isso não me faz bem, eu não quero e eu não preciso. Então, é hora de se acolher, de dialogar e de se amar. Então é isso. Fique atento, nós vamos começar uma nova temporada de programas e vai ser muito inspirador. Acompanhe, não perca. E não esqueça de acessar as nossas redes sociais lá no YouTube e também a nossa playlist. Compartilhe, vale a pena, tem sempre alguém precisando de ouvir aquilo que você está compartilhando. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, juntinhos aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. Que você tenha uma semana de muita paz, muita luz e deixamos aqui um super beijinho carinhoso.